Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas aqui em Paris. Cristiana Soares. A França prepara-se para um novo dia de greve. Amanhã a contestação volta a sair às ruas contra o projeto da reforma das pensões. Em Portugal, a atriz transgênero Keila Brasil está desaparecida há 3 dias depois de ter recebido ameaças de morte. A Diocese de Santiago de Cabo Verde, a primeira em África, arranca com as atividades do decénio jubilar dos 500 anos e o Papa Francisco chega amanhã a Kinshasa, 37 anos depois da última viagem de um sumo pontífice à RDC. No controle técnico desta emissão está Moçal Chili e o jornal começa agora. Maputo 105 FM. Aqui em França, o projeto de lei governamental para adiar a idade legal da reforma dos atuais 62 para os 64 anos começa hoje a ser analisado pela Comissão Parlamentar antes de ser formalmente apresentado no plenário do Parlamento no dia 6 de fevereiro. Entretanto, o país está a preparar-se para um novo dia de greve amanhã. A contestação volta a sair às ruas e, de acordo com as últimas sondagens, 72% dos franceses rejeita o projeto da reforma das pensões. Liliana Henriques. As escolas, os transportes, as centrais elétricas e refinarias deveriam estar fortemente perturbados ou até mesmo bloqueados nesta terça-feira em resposta a um novo apelo da Intersindical à mobilização. A 19 de janeiro, a quando do primeiro dia da paralisação, os sindicatos contabilizaram 2 milhões de grevistas pelo país fora, com 3 em 10 funcionários a observar a greve. Para além dos bloqueios previstos amanhã, algumas organizações, nomeadamente a CGT, uma das principais centrais sindicais do país, preconizam ações mais pujantes para aumentar a pressão sobre o governo, como uma greve nos caminhos de ferro durante as férias escolares de fevereiro, com possível impacto no setor do turismo, já em dificuldade depois de 2 anos de restrições no âmbito do combate à pandemia. Segundo as mais recentes sondagens, 72% dos franceses rejeitam o projeto de alteração do sistema de aposentações, que além do adiamento da idade da reforma, também prevê um prolongamento do período de cotização. Somado a isto, os partidos de oposição, essencialmente à esquerda, lançaram 7.000 propostas de emenda ao projeto e nem os republicanos, que têm acompanhado até agora o governo, garantem o seu apoio incondicional. Isto não parece, contudo, abalar o governo. Neste fim de semana, a primeira-ministra Elisabeth Borne disse que o adiamento da idade da reforma para 64 anos não é negociável e, quanto a si, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, acusou os partidos da esquerda congregados no NUP de pretenderem instaurar a confusão e de não defender os valores do trabalho. Em Portugal, a atriz transgênero Keila Brasil está desaparecida há 3 dias depois de ter recebido ameaças de morte. A artista refugiou-se numa floresta em Tábua, no distrito de Coimbra, após ter recebido ameaças de morte na sequência de um protesto no Teatro São Luís, em Lisboa. Uma semana antes, a 19 de janeiro, Keila Brasil, também profissional do sexo e ativista, interrompeu a peça Tudo sobre a Minha Mãe, subiu ao palco para protestar contra o facto das personagens transgênero não serem representadas por atores ou atrizes transgênero. O protesto foi aplaudido pelo público e no dia seguinte o Teatro São Luís anunciou que Lola seria agora interpretada pela atriz trans Maria João Vaz. Ouça aqui algumas passagens da intervenção de Keila Brasil. Respeito! Gente, boa noite. Eu me chamo Keila Brasil, sou atriz, sou prostituta. Sabe por que eu trabalho como prostituta? Sabe por que eu estou chupando pau como agrado, como Lola? Porque nós não temos espaço para estar aqui nesse palco, nesse lugar sagrado. Por favor, não toquem em mim. Eu preciso de 3 minutos para falar para vocês. Se contrataram 4 mulheres, 3 homens, por que não contratam 2 pessoas trans para fazer a personagem? Eu queria pedir para a produção dessa casa, para as produtoras que financiam a produção artística de Portugal, sejam nossos aliados. Não contratem somente mulheres, homens, contratem travestis, para pelo menos subir ao palco para contar a nossa própria história, as nossas narrativas, porque isso pode custar as nossas vidas. Muito obrigada!
As palavras da intervenção de Keila Brasil, artista que foi então aplaudida também pelo público no próprio Teatro São Luís. A informação do desaparecimento de Keila Brasil foi avançada pela Casa T, Centro de Acolhimento para Pessoas Transsexuais em Lisboa, onde Keila tem vivido nos últimos anos e com quem a artista comunicava diariamente desde que se tinha refugiado em Tábua. Segundo os responsáveis da Casa T, Keila Brasil enviou 3 pedidos de socorro a 3 pessoas diferentes da comunidade transvestigénero às 15h14 de sexta-feira, hora de Portugal, antes de ficar incontactável. O Reino Unido celebra amanhã 3 anos desde que saiu formalmente da União Europeia. Mas agora o Brexit é a menor das preocupações dos britânicos. Mais pormenores com Bruno Manteigas. É um aniversário sem bolo nem festa. A economia britânica está em queda acelerada e à beira da recessão. O investimento caiu e há escassez de mão de obra. Nas sondagens, o número de britânicos arrependidos parece ter aumentado. O Partido Conservador aponta para a pandemia Covid-19 e a guerra na Ucrânia como as causas da estagnação britânica, mas a maioria dos economistas não tem dúvidas. Estar fora do mercado único europeu tem mais custos do que vantagens. No meio deste cenário sombrio, o primeiro-ministro Rishi Sunak, um eurocético convicto, tem preocupações mais urgentes. No domingo despediu o presidente do partido e ministro sem pasta, Nadhim Zahawi, devido a um escândalo de dívidas ao fisco. Na quarta-feira, o país vai registrar a maior greve em décadas, juntando centenas de milhares de professores e outros funcionários públicos, bem como trabalhadores dos transportes. Neste terceiro aniversário do Brexit, o Reino Unido tem pouco para celebrar. Bruno Manteigas, Londres, RFI. A Diocese de Santiago de Cabo Verde, a primeira em África, arranca com as atividades do decénio jubilar dos 500 anos. O presidente cabo-verdiano quer ter o Papa Francisco nas celebrações. Odair Santos. A abertura oficial do decênio jubilar da celebração dos 500 anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde aconteceu com uma missa na Cidade Velha, considerada o berço da nacionalidade cabo-verdiana. Durante a cerimónia, o cardeal Dom Arlindo Furtado destacou a importância dos cabo-verdianos recordarem o passado com gratidão. Presente no ato e em declarações à imprensa, o chefe de Estado, José Maria Neves, disse que a Presidência da República vai participar ativamente nas atividades do decênio jubilar dos 500 anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde, e manifestou a vontade de contar com a visita do Papa Francisco ao país durante esse período. Seria extraordinariamente importante se nas comemorações do jubileu o Papa Francisco pudesse visitar Cabo Verde. Na verdade, esta é a diocese primaz da África e então seria extraordinariamente importante. Mas temos que conjugar esforços, nós, as duas dioceses, particularmente a Diocese de Santiago. José Maria Neves disse que o convite ao Papa para visitar Cabo Verde já tinha sido feito, enquanto foi primeiro-ministro, e pelo anterior Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, esperando que aconteça durante os próximos 10 anos. Foi no dia 31 de janeiro de 1533 que o Papa Clemente VII criou a Diocese de Santiago, que para além das ilhas de Cabo Verde, abrangia um território que atualmente corresponde total ou parcialmente ao Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Serra Leoa, Libéria, Mali e o Burkina Faso. De Cabo Verde para RFI, Odair Santos. E enquanto não vai a Cabo Verde, o Papa Francisco deve chegar à RDC amanhã, terça-feira, depois da visita já ter sido adiada por motivos de saúde. Todavia, o líder da Igreja Católica não irá a Goma, no leste do país, precisamente por falta de condições de segurança e para grande decepção da população local vítima dos ataques na região. A deslocação do Papa Francisco acontece a poucos meses das eleições presidenciais previstas para dezembro. O Papa Francisco chega amanhã a Kinshasa, 37 anos depois da última viagem de um sumo pontífice ao país, um país com cerca de 52 milhões de católicos. Os transportadores moçambicanos suspenderam a atividade com a África do Sul após relatos de ataques e assaltos. Alguns transportadores moçambicanos têm receio de fazer a ligação entre Maputo e Durban, na África do Sul, usando a fronteira da Ponta do Ouro, na sequência de relatos de ataques e assaltos num troço do percurso. As autoridades moçambicanas ainda não se pronunciaram sobre o assunto e aqui o ponto final deste jornal.